E vamos, então, dar início às atividades da nossa tábua de novas abordagens em saúde mental. Acho que a gente já passa a palavra, então, para a Fátima Fischer e para o nosso amigo Manuel, ou aliás, Marlon, que vão estar dividindo a fala aí. Né? Vocês têm 15 minutos, Fátima e Marlon. Por favor, vamos tentar. Algo impossível. Vamos lá, a gente vai tentar. Obrigado, Lucas, então. Um abraço fraterno e solidário à nossa companheirada que está na mesa aqui. Como eu disse, né, num momento tão trágico desse país, a gente se levanta porque a gente resiste, né? E a arte nós entendemos como um processo instituinte, que a gente vai ali, como dizia o Olívio Dutra, a gente vai rastilhando cidadania por onde a gente andar. Então, o nosso trabalho tem hoje, dia 27 de maio, fez 9 anos, né? É um grupo de teatro que inicialmente esteve vinculado a um serviço de saúde estadual, do qual nós somos expulsos pela condição da própria arte, né? Que a arte não cuida, a arte não é terapêutica, e por nós entendermos que a arte é revolucionária, o nosso lugar era na rua mesmo, né? Então, a gente passa a atuar e a ensaiar em espaços públicos cedidos, né, em Porto Alegre, espaço da cultura, né, na verdade, a usina do gasômetro, depois o Capitólio, e hoje na casa, que é também vinculada à Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Mas esse espaço, então, conquistado, a gente fazer teatro, né, por que eu estava pensando, será que são novas abordagens, são novas? Na verdade, a gente está falando de novas tecnologias, e a arte, pensando o teatro como colocar a vida em cena, colocar a cena da vida, esse é, digamos, a nossa dimensão estruturante de todo o nosso trabalho, né? Então, em todos os sentidos, nós nos nomeamos como artistas diagnosticados e não diagnosticados. Acho bem interessante quando a gente conquista, né, e traz da experiência espanhola essa denominação, artistas diagnosticados e não diagnosticados, onde nós colocamos a vida em cena e as cenas da vida, né? Então, a gente supera e ultrapassa. Eu acho que essa música, esse último jingle aí que a gente fez, fala disso, né? Eu quero meu direito de enlouquecer. Para mim, para nós, hoje, escutando de novo, foi recente, a gente recém fez esse trabalho, agora na Semana da Luta Antimanicomial, e também na Conferência Estadual de Saúde Mental, por que a gente entra e cria esse trabalho, né? Estou tentando ser super resumida. A gente fez porque tanto a Conferência Nacional de Saúde Mental como a estadual não prevê o eixo arte e cultura, né? Não, arte e loucura, não entrou. E, em função disso, a gente não aguentou isso, e a gente resolveu, então, resistindo, a gente criar esse jingle aí que foi tocado, falando, né, principalmente, estamos aqui pelo direito de estar, pelo protagonismo do usuário, pelo direito de enlouquecer, e queremos colocar isso na relação com a sociedade tenha que se haver com isso conosco, né, uma relação ética, estética, né, falando realmente de igualdade. Então, por exemplo, nós hoje estamos numa tábua, que a ideia é igualdade, a gente está sentando com pares, né? Esse nosso trabalho é colocar a vida em cena, então, a partir das questões trazidas por quaisquer um de nós no grupo, seja diagnosticado ou não diagnosticado, aquilo é vivenciado, a gente dramatiza, interpreta os acontecimentos do próprio grupo e transformamos em alguma encenação, em alguma peça de teatro. A gente, quando a gente entra no período de isolamento social, nós, na primeira semana só, a gente assustou, não saberíamos o que fazer, e ontem eu estava me lembrando e comentando com o grupo que a gente já tem 10 trabalhos novos desde o início da pandemia, e vocês também devem estar trabalhando assim, a gente trabalhou só pelo WhatsApp. Então, para mim, acho que essa foi uma outra dimensão de espaço, né, da relação com esse quadradinho atravessava as paredes, a gente chegava um no outro, aquilo que era o toque, o cheiro, a gente acredita que a gente pôde proporcionar
uma vivência muito, muito, muito rica e muito próxima, diferente, mas eu digo com aquele acúmulo de relações que nós já tínhamos anteriormente, isso foi possibilitado. E esse último trabalho, vocês viram que ele já é híbrido, assim como a vida está acontecendo, né? Ele foi primeiro virtual, porque todos aquele grupo, e conseguimos agora em maio que parte do grupo fizesse uma intervenção no eixo de quase 50 quilômetros entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, que é na linha do trem intervir a cada parada, né, a cada estação do trem, uma cantoria, convocando as pessoas e a própria sociedade a estabelecer uma outra relação com a loucura, né, falando deste lugar de quem sofre, de quem cuida, de quem quer propor uma troca com a sociedade e que respeitem esse modo diferente de ser e estar. Eu não cuidei meu tempo, mas eu acho que pode ser por aqui, Lucas, e que está coordenando, para passar para o Marlon. Então, tu falou 5 minutinhos, Fátima. Tu falou 5 minutos. Hein? Tu falou 5 minutos. Ah, capaz, viu? Estou desenvolvendo. Então, voltando, então, a experiência que nós tínhamos, eu que coordeno o grupo há bastante tempo, né? O teatro, a cultura, a música, vocês viram que desse último produto tem composição, música, tem teatro, tem encenação e tem as vestes falantes, aquelas roupas, não sei se aparece bem, ela é pintada por uma das usuárias do grupo, uma das artistas, aliás, e ela pinta o grupo, ela pinta os principais, Nise da Silveira, ela tem cada roupa daquela, ela traz alguém importante na história da saúde mental, na libertação, enfim, nessa dimensão do cuidado. E, então, assim, acho que essa intervenção no trem, a gente vai repetir ainda, porque ficou muito bonita e realmente acho que pode ser, e quem sabe a gente vai até a Vitória, né, de trem, pelo menos aqui, ó, nosso imaginário. Então, assim, a experiência que a gente tinha anterior, assim, de conhecimento e tal, tinha a ver também, né? Eu sou psicóloga, mas sempre fui muito metida nessa área de querer pensar outras formas, além das tradicionais do cuidado, e via, né, que a pintura, o desenho, a música sempre me acompanhou, né? E peguei ainda o final da ditadura, então conheci um pouco do Teatro do Oprimido, do Paulo Freire. Então, eu queria só finalizar dizendo que o método que hoje a Nau da Liberdade traz, é um método que ele é um método, uma síntese dessas experiências que a gente teve com outros campos, na dimensão, e o que ela é, digamos, de mais significativo, o direito à igualdade, a democracia nas relações, o respeito e a ética, né? Escutar um usuário, eu acho que até se desgastou essa coisa da escuta. Escutar é colar, é estar perto, pele a pele, realmente assim, fazer uma imersão na loucura e sairmos juntos dela, né, nos aprofundarmos nessas relações. E o teatro, ele tem essa riqueza, que eu me lembrei do Serginho, um dos nossos artistas que recém faleceu, foi muito recente mesmo para nós, e ele disse num dia assim, o que é o teatro para ti? Ele disse, é rolar no chão com a senhora, com a doutora. Então, olha o tamanho disso, rolar no chão significa... dentro do trabalho, né, ele perde aquela coisa da concepção clínico-terapêutica. Terapêutico é para todos nós, porque a gente se cuida, a gente fica mais feliz, a gente fica mais potente com o teatro, com a música, mas ele toma essa questão. Eu gosto muito de falar essa questão da pele, porque eu acho que ela é fundamental. Com usuários de saúde mental, eu que trabalhei em hospício pesado mesmo, o contato, o tato, o contato era punido. Né, é punido. Quem tem contato perdia direito à visita, perdia direito a passeio, era realmente punido até com medicação. Então, o teatro, a música e a arte, eu digo que ela é revolucionária, ela só pode existir numa instância de uma sociedade democrática, né, para ser valorizada, dialogada, né, porque ela é coletiva, ela é de todos, mas ela precisa de um espaço, né, para isso. Então, o teatro, ele está instituindo, acho que o grupo da Nau, assim como os companheiros que vão falar aí agora, as companheiras, a arte, ela é revolucionária, ela é rebelde, ela institui, ela provoca. Tenta imaginar tu tá sentadinho num trem, tranquilo, indo para o teu trabalho, ou voltando do trabalho, e entra gente pintada, arrumada, cantando,
ele produz algo, mexe conosco, mexe com as pessoas, e a gente acredita, por exemplo, logo após essa ida no trem, o próprio jornal da Transurb mídia deles, publicou uma matéria sobre, então a gente começa a instituir fagulhas de cidadania, aqui e ali a gente vai conseguindo trazer isso. Então, passo para o Marlon, para ele comentar também um pouco sobre isso, depois já combinamos com o grupo, que daí entram todas as falas, e depois o pessoal entra na roda de novo para conversar. Vai lá, Marlon. Olá. E a partir daí, a partir daí nós temos já fizemos as viagens e nós temos as viagens. Isso, viagens para o interior das apresentações sobre... já viajamos para Alegrete, para São Lourenço do Sul, para Livramento, para Lajeado, Arvorezinhas, Santiago e também Bom Retiro do Sul. E esses que têm... e também... em Caxias do Sul, Farroupilha, e essas universidades que já se apresentamos, a UX, a Unicinos, a URI de Santiago, e também esses que... e também fora, Curitiba, capital do Paraná, aquele encontro da RAPSA, a gente se apresentamos. E a gente fizemos intercâmbio no Rio de Janeiro, no Hotel da Loucura. E a Anísio da Silveira. Mas a gente se apresentamos no Arpoador, no Arpoador, na Arpoador também, as praias de Ipanema, no Rio de Janeiro, esses que é o Hotel da Loucura, é o Vitor por Deus, mas e também passeamos todos pontos turísticos do Rio, na Lapa, fizemos intercâmbio, chegamos na segunda-feira, 8 horas da manhã, no aeroporto Tom Jobim, no Rio. E também voltamos no outro domingo. A gente fizemos várias estradas, mas o teatro é uma cultura, é uma trajetória, às vezes, de vez em quando a gente recebe cachê, de vez em quando passa chapéu, a gente, para poder sustentar o grupo, nos sustentar, e para manter, existir o grupo. O grupo não pode morrer, não pode falecer, não pode. Mas e esses integrantes que não puderam participar conosco, os moradores do Morada e do São Pedro, do Casa da Praça, na Casa da João Simplício, o chefe, mudaram o governo, que o chefe dos Moradas não deixaram sair para fazer o que quer, fazer o que o bem entende. Mas tudo que vem, o que resta na mente, o que resta, a gente tem que acarcar com as consequências dos seus atos, a gente tem que acarcar. Mas viva a saúde mental tem que ter esses espaços que a gente ensaia. E a gente ensaiamos no São Pedro, a gente alugamos a casa na Dom Pedro, e mudamos o governo, e daí desalugamos, entregamos a casa. Depois voltamos para o São Pedro, a gente recebeu alta, e depois a gente ensaiava no gasômetro. E depois, quando o gasômetro tiver em reforma, a gente ensaiava no Capitólio, antes da pandemia.
E depois de agora, na pandemia, né, depois de voltar ao normal, a gente infelizmente perdemos aquele espaço no Cinemateca Capitólio. Até hoje a gente ensaia na Casa D, fica na rua Santa Terezinha 711. Aquele espaço que é onde fica Levanta a Favela. E também é bom de ensaiar todas as terças à tarde, a partir das 2 da tarde até as 4 da tarde. Mas, mas a partir daí, a gente de agora fizemos a intervenção do trem. Fomos no finalinha na estação do Novo Hamburgo, e depois foi na estação São Leopoldo, e depois na estação Canoas. E depois fizemos intercâmbio, fizemos intervenção para o 18 de maio, dia da luta de Manicomial. Mas o grupo não essas. E também fizemos rodas de sensações. Fizemos lá em Florianópolis, antes da pandemia. E também, principalmente, em Porto Alegre, na URGS. A roda de sensações é sentir. O que é sentir o corpo? O que é sentir a mente? O que é sentir o espírito? O que é sentir a arte, a cultura e a nossa trajetória? E a partir daí nós temos os que o que é a cultura, o que é o que ser ator. Ser artista não dá para trabalhar de graça, não dá para trabalhar, não dá para trabalhar de graça, não. Só ganhar dinheiro mesmo. Mas enfim, depende, fica dependendo do meu tempo. Como é que tá como é que tá o meu tempo? Já é para encerrar, Amaro. Não, para terminar, eu quero agradecer a todos aí. E o que para finalizar, eu quero agradecer a todos e todas e todos os queridos navegantes. A gente segue em frente. Até breve. Sou Santa Helena, como já disse, sou vice-presidente da USP, tenho o grupo Esperança, né, vocal, e Los Outros. Como experiência de vozes, desde, eu acho que 14 anos ou mais, né? Isso aí, que eu consegui superar um pouco ouvindo música. A minha doutora pediu para mim colocar música no ouvido para parar de ouvir, enfim, porque eu não dormia, eu só chorava, saía para a rua, porque a voz, eu queria, mandava, né, vem, aí eu saía até de noite para a rua, né, aí me internavam no sanatório. Aí lá você sabe como é que é, né? Um horror. Né? Não gosto nem de falar, porque eu já passei lá no sanatório. Aí, muito apoio de todos, da Liamara, da Roberta, da minha psicóloga. Eu fui esperando. Tem dias, é claro, que eu me sinto desanimada, sem força, parece que não vou conseguir reagir. Mas o grupo é tão amável, me tratam tão bem, que daí eu começo, volto, sabe? Aí procuro arrumar cabelo, fazer uma pinturinha, já melhora o meu astral, mas é com muita ajuda, porque não é fácil. Eu tive várias baixas. A última, não foi a última, foi a penúltima. Foi no Amarelinho, em Rio Grande. Lá, o era muito forte. Eu resbalei, caí em coma com a marca até hoje. Estava trabalhando, não pude trabalhar mais. Aí me encostaram e acabaram me aposentando.
Agora, em novembro, eu completo 65 anos, quer dizer que, é claro, vou seguir sendo especial, né? É uma marca muito triste para a gente, mas o que me alegra, me conforta é os grupos. A USP é tudo de bom para nós, os amigos, o teatro que faz, a gente teve aí em Porto Alegre também, é o que faz a gente reagir, querer viver, porque não é fácil. E lidar com a doença também não é fácil, eu sei. É por isso que eu gosto de ficar encerrada na minha casa. 5 horas eu já estou encerrada, vendo minha novela, televisão, não... música, adoro. Eu já nem gosto de me comunicar muito, porque eu sei que eu sou marcada. As pessoas falam qualquer coisinha. Ai, tu é louca, não dá para acreditar. Ah, não, isso aí não aconteceu, isso aí está vendo. Isso aí não é, porque eu ouvia, eu falava, né, sozinha, porque eu queria responder, né, e é onde me internavam. E muitas vezes faz mal, porque te mata, já tira, né? Como? Eu cheguei aí na beira do arroio mesmo, né? Mas aí a minha irmã me caçou e me levou a pau para casa. Me levou a tapa, né? E como aí, os grupos te ajudam? no arroio aqui embaixo, né? Como é que os grupos te ajudam? E daí eu não... eu tenho que rir porque não podia ser a tapa, né? Tinha que ser, não faz isso. Né? Aí, graças a Deus, a Vanilda, essa menina Lia, né? Me ajudou muito, 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 né? Se o Ivon, então, nem se fala. Porque senão eu não sei, acho que eu não estaria mais aqui mesmo. Já tinha ouvido a voz e já estava lá no espaço. Né? Não é fácil mesmo. Mas eu vou... A senhora quer fazer uma pergunta, eu posso responder. A gente vai fazer todas as apresentações e aí depois a gente faz as perguntas. Pode ser, Santa Helena? Pode ser, sim. Não sei se a Roberta quer compartilhar um pouquinho para nós a experiência do vídeo, né? Como é que foi esse trabalho, né? Até dessa construção da associação. Então, tá, boa tarde a todas, todos e todos. Estou de máscara aqui porque estou na Santa Helena e estou um pouquinho resfriada, então, para não ter risco para nenhuma de nós, estou com máscara. Tá? O vídeo da coletiva de mulheres que ouvem vozes, ele é um dos resultados da minha tese, que trabalhou com mulheres, né, que tem na sua história de vida a experiência de ouvir, ver e sentir vozes, né? Eu também sou uma ouvidora de vozes desde criança, e trazer diferentes histórias, né? E trajetórias de mulheres que têm essa experiência e como foi sendo construída, né, a sua história a partir dessa experiência, né? Porque tantas de nós temos experiências tão diferentes uma das outras, né? O que nos difere uma das outras, né? E o grupo serve de apoio, né? Um lugar seguro de partilha, de compartilhamento sobre as suas experiências, sobre estratégia de enfrentamento. E é como disse a Santinha, né? Que está bem emocionada aqui do meu lado, que o grupo acolhe, né? Acolhe com afetividade, com amorosidade. E por a gente ter a mesma experiência, a gente consegue se entender e se sentir num lugar de pertencimento, né? Onde o julgamento não vai ser aquele do louco e da louca, do sujeito que não tem, né? Que sua experiência é importante, sim, e que somos expert por experiência, né? E queremos ser cuidados também de uma forma humanizada, em liberdade, e que respeite as nossas singularidades. Vou encerrar, deixar a oportunidade para os outros falarem. A gente fica aqui até o final para responder se tiver alguma pergunta para nós. Um abraço para todos, todas e todos. Obrigada, Roberta. Vamos seguir, então, para a apresentação da nossa última convidada, a Ana Paula Pimentel, da Lápis Fiocruz.
Então agora eu vou. Bom, sou psicóloga de formação, sou mestre e doutoranda em saúde pública na Fiocruz, sou colaboradora pesquisadora lá do LAPS, né, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Fiocruz, sou diretora fundadora de um centro de estudos e atenção psicológica aqui no Rio de Janeiro, da onde eu estou falando, né, e, em suma, meu campo de prática, de investigação, né, pesquisa e militância é a saúde mental. No doutorado, nesse momento, eu estudo novas abordagens, né, abordagens na perspectiva desmedicalizante, mas a partir da perspectiva de quem passou pelo processo de psiquiatrização, né, e conseguiu aí desmedicar a vida e seguir através de caminhos mais saudáveis, né. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela, que acho que ajuda a gente a ser mais diretiva, né, no pouco tempo que tem para compartilhar. Eu acho que eu já estou compartilhando. Vocês conseguem ver? Ainda não, vamos ver. Ainda não? Então, alguma coisa se deu, né? Peraí. Compartilhar. Está dizendo que eu estou compartilhando. Agora está entrando. Agora sim. Agora foi. Agora eu acho que eu tenho que alternar a tela, né? Agora vocês veem? Aí você clica naquele livrinho, velho. Pronto. Foi, né? Então, eu vou compartilhar rapidamente com vocês um resumão sobre a abordagem do diálogo aberto, que é uma abordagem finlandesa de cuidado em saúde mental, que trabalha numa perspectiva que a gente chama de desmedicalizante, né? E essa observação aqui de ser desmedicalizante é muito importante, né? Merece realmente um pouco mais de atenção, porque é super necessário que esteja presente essa dimensão nas novas abordagens, nas práticas de liberdade, né? E o diálogo aberto vai nessa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo que é importante sustentar essa perspectiva, é também muito difícil e desafiador, porque, como alguns colegas já falaram, a gente está num contexto de medicalização, de psiquiatrização, né? E essa perspectiva de novas abordagens desmedicalizantes é contra-hegemônica, né? Nosso contexto, para pegar emprestado esse termo aqui do professor psiquiatra Joel Birman, aqui da Federal do Rio, é o contexto atual. De fato, a gente vive a psiquiatrização do cuidado, né, de uma forma muito hegemônica, né, ou seja, essa limitação do tratamento da saúde mental a recursos psiquiátricos, a soluções médicas e farmacológicas, que é sustentada por outros dois fenômenos interligados, né, formando essa tríade bastante perversa, que são a patologização, que significa atribuir status de doença a questões tipicamente humanas, né, a questões que não são de natureza orgânica e sim relacional, questões sociais, questões políticas, questões econômicas, culturais, as diferenças humanas, né, porque nem sempre existe um sofrimento mental ali, mas tudo isso acaba sendo redefinido como pertencente ao campo do saber biomédico, né? E aí a consequência é medicalizar, é dar tratamento médico para essas questões que não são médicas, para essas questões patologizadas. E como consequência, que eu costumo caracterizar como consequência perversa mesmo, né, porque é bem pesada, são iniquidades, a gente tem uma série de coisas acontecendo, principalmente que impactam mais as pessoas que precisam do cuidado, né, como, por exemplo, o primeiro que eu destaquei aqui é o desrespeito da lógica psicossocial, que é a lógica oficial nos nossos serviços públicos, mas que acaba sendo sufocada, né? Uma lógica que foi construída aí às duras penas ao longo do processo de reforma psiquiátrica, entendida como a melhor lógica para lidar com a dimensão do mental, mas ela é sufocada pelo paradigma predominante, que é o paradigma da psiquiatrização. Né? Uma outra questão que a Santa Helena falou, né? Existe um reforço do estigma da doença mental, que marca o sujeito de tal forma que ele, a partir dessa situação, acaba sendo excluído das instâncias sociais, né? E também predomina aí um modo silenciador de lidar com as pessoas que são marcadas, né, pelo estigma, a partir justamente dessa forma psiquiatrizante de lidar aí com a dimensão mental. A gente também tem respeito a direitos humanos, vemos também aquilo que alguns autores... Alô? Oi? Ó, eu não vejo vocês, eu só vejo a tela. Qualquer coisa é só me falar. Tá tudo bem, pode seguir. Beleza.
Vou seguir aqui rapidinho, então. Outra consequência, né, bastante perversa, é isso que alguns autores chamam de epidemia de diagnósticos, né, porque são questões patologizadas que acabam recebendo diagnóstico, e a consequência é que é uma epidemia de psicofármacos, porque hoje a gente vê, muitos artigos falam, todo mundo que trabalha no campo sabe, o que predomina é a prescrição prioritária e excessiva de psicofármacos como terapêutica privilegiada, né, privilegiada aí no cuidado, seja no público ou no privado, é isso que a gente vê acontecer. E isso tem seus efeitos danosos para a saúde dos sujeitos, né, e a gente vê, através das publicações, das evidências científicas, um reconhecimento de que isso é um problema de saúde pública a nível mundial, inclusive. E, por último, aqui, só para destacar algumas das iniquidades, né, porque tem outras, essas daqui são as que eu acho assim, mais gritantes, né, e mais complicadas. A gente vê a criação de um mercado da saúde, na medida em que a saúde mental é transformada num nicho de mercado altamente lucrativo, o que faz a manutenção desse status quo. Então, o que acontece é que é um contexto muito complicado que convoca a todos nós, né, a buscar, pensar, criar, adaptar soluções de cuidado, né, que vão na lógica oposta a essa que está dada, né, a essa que prevalece, que é a lógica da psiquiatrização. Então, a gente é convocado a pensar essas soluções na perspectiva da lógica da desmedicalização, que é o que a gente está chamando aqui de lógica oposta, né? Então, resumir aqui mais ou menos o que a gente pode entender como desmedicalização, que é esse posicionamento, um posicionamento que não é só clínico, é ético e político também, né? De buscar ampliar a compreensão do processo saúde, sofrimento, cuidado, prezando pela ressignificação e construção de alternativas à psiquiatrização, que é dentro e para além da clínica, né? Essa postura de desmedicalização, ela tem que ser vista dessa forma ampliada como um compromisso em produzir saberes, práticas, modos de se relacionar de uma forma geral, que vão objetivar a promoção de cidadania, a promoção de inclusão social, de autonomia, né? E também, claro, nas relações, prezando aí pela dimensão relacional, trabalhar na perspectiva dialógica, né, que é uma perspectiva oposta ao silenciamento e monologia impostos aí pelo sistema psiquiatrizante historicamente, né, praticamente desde sempre. As soluções são todas silenciadoras e opressivas e monológicas. E a perspectiva do diálogo aberto, ela vai, né, a partir dessa lógica desmedicalizante, ela é o sistema oficial de cuidado em saúde mental na saúde pública da Finlândia. Foi desenvolvida pelo psicólogo Jaakko Seikkula e colaboradores, né, há mais de 40 anos, num lugar lá na Finlândia, chamado Lapônia, em que o contexto, naquele momento em que o diálogo aberto nascia, era um contexto extremamente manicomial e psiquiatrizante, né? Apresentava os piores índices de esquizofrenia da região, dentro do país, né, da Finlândia, e em comparação a nível europeu também, que eram de 35 casos para cada 100 mil habitantes. Então, era alguma coisa assim muito distoante, né? E a abordagem do diálogo aberto, ela foi pensada para transformar a realidade social e também encontrar um modo melhor de tratar os casos agudos, né, as psicoses agudas, como dizem, né, que não era o caso, né? O caso lá era bem complicado e conduzia à cronicidade, né, a uma piora na situação de saúde das pessoas. E realmente eles conseguiram, né, a partir do desenvolvimento dessa abordagem, a Finlândia passou a apresentar os melhores resultados no tratamento de psicoses agudas, principalmente nos casos de primeiro surto, né? E isso, melhores resultados a nível ocidental, né? O que chamou a atenção de vários outros países, e hoje muitos países com culturas diferentes, em lugares diferentes, inclusive até na Ásia, vem adaptando a abordagem do diálogo aberto e encontrando resultados muito semelhantes, né? É uma perspectiva desenvolvida dentro de um rigor científico, a partir de estudos de coorte, né, acompanhando pessoas ali desde o início do tratamento até o final, nessa perspectiva que é muito típica do diálogo aberto, que une pesquisa e prática, né? Tudo isso documentado em artigos, em livros. Esse livro que eu estou colocando em destaque aqui, ele foi publicado 2 anos atrás, na verdade foi traduzido, né, já foi publicado antes, e publicado pela editora Fiocruz, e eu considero que é uma introdução muito boa a essa abordagem, né, numa linguagem clara, acessível. Quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais
pode comprar, que é bem bacana. Ele foi escrito pelo fundador, né, da abordagem, que é o Jaco Seikula, e o colaborador Tom Arkill. E diálogo aberto, assim, para falar um pouquinho desses melhores resultados, o que é isso, eu coloquei aqui alguns diferenciais citados em pesquisas que acompanharam pessoas aí, algumas pesquisas ao longo de 5 anos, uma outra pesquisa acompanhou ao longo de 20 anos, uma outra ao longo de 10 anos. Enfim, esses artigos destacados aqui falam um pouquinho, né, desses resultados. E como diferencial em comparação com a perspectiva psiquiatrizante, a gente vê o diálogo aberto trazendo esses resultados aqui, né? A maioria das pessoas tratadas a partir dessa perspectiva acaba retomando o mundo do trabalho, o que é diferente da lógica hegemônica hoje psiquiatrizante, que conduz aí a uma piora na situação, a uma cronicidade, a uma dependência, inclusive, né? A maioria das pessoas tratadas nessa vertente também não voltam a apresentar os sintomas típicos ali, né, de uma forma mais grave. Quando os sintomas estão presentes, eles são mais brandos, é o que as pesquisas que acompanharam pessoas puderam concluir. Também, ao longo do tratamento do diálogo aberto, é necessário apenas uma internação, quando é o caso, ou nenhuma, né? A maioria das pessoas que passaram por ele se encontraram nessa situação. E quando a internação é necessária, ela é por um período mais curtinho, né? Não é como acontece normalmente aqui no Brasil, aquela internação de longo tempo. Também poucas pessoas que fazem o tratamento, que fizeram, né, nessas pesquisas, o tratamento pela abordagem do diálogo aberto, precisaram usar neurolépticos durante o tratamento, porque esse é um direcionamento, inclusive, dessa abordagem, né? Eles fazem um uso mínimo e muito seletivo dos psicofármacos, apenas quando realmente é necessário e pelo menor tempo possível. Eles procuram não usar neurolépticos, que são os antipsicóticos, né? Uma classe mais pesada, procuram usar ansiolíticos ou benzodiazepínicos. Então, acaba que poucas pessoas fazem uso de fato. E também poucas pessoas continuam a fazer um uso contínuo pós-tratamento. Porque, na verdade, o direcionamento é um desmame, né, para que a pessoa siga cuidando da saúde mental com recursos psicossociais, né, e não recursos médicos de fato. Então, aqui, para resumir, algumas características que eu julgo muito importantes, assim, do diálogo aberto, primeiro que é um tipo de reunião terapêutica, né, um tipo de encontro ali que se dá entre a pessoa em tratamento, os profissionais e a família, mas que tem como principal diretriz de cuidado o diálogo de fato, né? É uma reunião terapêutica que busca gerar diálogo, né, entre todos os participantes. Então, o foco é na escuta, na resposta, né, de uma forma mais ampla e não focando em doença, em sintomas, enfim, é uma conversa, é um tipo de reunião de conversação. É uma abordagem relacional, e nisso, o importante aqui de ter esse privilégio da dimensão relacional é que acaba ressignificando as psicoses. Porque nesse caso aqui, no diálogo aberto, as psicoses elas são entendidas como uma perturbação no espaço entre a pessoa e o meio, né? E a sua rede. E não como uma doença estática que existe dentro do sujeito. Então tem um redirecionamento aí. Não é um problema no sujeito, é uma perturbação relacional entre ele e as relações estabelecidas. Nesse sentido, a crise também é ressignificada, né? Porque ela é entendida como uma resposta a esse meio conturbado, né? Ao meio e não alguma coisa que nasce de dentro do sujeito por um defeito ou um problema ou uma doença. O foco também aqui, o terceiro ponto do diálogo aberto, é gerar compreensão. E aí aqui isso é interessante porque quando nós passamos por uma vivência emocional, por uma crise emocional, dependendo da intensidade dela, as palavras fogem, né? A gente não consegue encontrar palavras para significar, né? Para falar para o outro o que está sentindo. E isso acaba gerando falhas de compreensão, né? Essa dificuldade. As pessoas também não entendem. Nesse sentido, tem uma ressignificação também, né? Aqui, porque na abordagem do diálogo aberto, a ideia é criar um espaço para que essas vivências difíceis que a pessoa está passando ali, essas vivências mentais, encontrem uma linguagem comum, para que todos entendam, né? E a angústia diminua, porque a família fica angustiada, a pessoa que vive isso fica angustiada justamente por não ter palavras para poder significar isso tudo.
E a ideia é essa, né? Encontrar uma linguagem comum para falar dessa experiência, que é um direcionamento contrário da perspectiva psiquiatrizante, porque lá, na verdade, essa dificuldade de colocar em palavras, essa vivência afetiva forte, simbolizada pela crise, é entendida como sintoma de doença, confusão mental, alucinação ou coisas assim, né? E o direcionamento lá é calar, normalmente com psicofármacos, que agem ali, né, através desse silenciamento, através de uma anestesia aí dos sentimentos e das sensações. No diálogo aberto, a ideia é colocar isso na roda, é falar sobre isso, né? Porque é isso que vai dar o direcionamento do tratamento. Outro ponto também é que o diálogo aberto tem raízes filosóficas, né? As ideias do diálogo aberto são baseadas nas ideias dialógicas do filósofo russo Mikhail Bakhtin e sua filosofia da linguagem, que é belíssima, principalmente no seu conceito de dialogismo, né? Que coloca ênfase na nossa essência dialógica humana, e justamente por colocar essência nisso, chama atenção para a grande importância da linguagem, do diálogo, né? Do discurso, para os processos de construção, nosso processo de construção enquanto seres humanos, né, o processo de construção da nossa identidade, e também chama, na mesma medida, atenção para o que o contrário também é verdadeiro. Né? Qualquer abordagem ou qualquer modo de ser com o outro que seja silenciador, né, que não possibilite aí a atualização do diálogo, vai ser também desconstrutivo, né, do ponto de vista das identidades, vai produzir sofrimento. Então, é bacana para a gente pensar essa questão. E o fundamento é o construcionismo social, que é uma corrente filosófica também para o qual há o entendimento de que nós construímos o mundo através dos discursos, né? Através dos sentidos produzidos ali nas relações e compartilhados aí pela linguagem. Então, é bem complementar nesse sentido. Trata-se de uma abordagem integrativa, ou seja, acaba agrupando diferentes recursos psicológicos para gerar diálogo. Então, bebe das águas de tudo quanto é recurso e abordagem psicológica que possa contribuir para gerar diálogo. Terapia de família, processos reflexivos, terapia narrativa, práticas colaborativas, tudo isso é agregado para o bom andamento do tratamento, né? E, por último, trata-se de uma abordagem desmedicalizante, que é o que eu comecei falando, né? Ou seja, que coloca aí, aposta as fichas em recursos psicossociais. Os recursos médicos podem até entrar, eles não estão de fora, mas eles são redimensionados, né? Eles não ganham essa ênfase toda que ganha na perspectiva psiquiatrizante. Então, os melhores resultados auferidos aí e aventados a partir dos estudos, das pesquisas, são através do diálogo. É mais diálogo e menos remédio. Né? E também porque reaviva valores filosóficos, valores humanos, ideias simples, ideias respeitosas para compor o tratamento, né? O que faz toda a diferença. Eu não vou entrar, gente, estou finalizando. Essa é a penúltima tela. É só para dizer, porque o tempo não nos permite, né, que o diálogo aberto ele tem alguns princípios e alguns elementos chaves que organizam a abordagem. Né? Então, tem 7 princípios que estão colocados aqui, que na verdade são para organizar a prática, né, de atenção à crise, é uma coisa mais de infraestrutura, de organização das equipes, e tem 12 elementos que são mais voltados ao nosso posicionamento enquanto agentes de cuidado, né, nós, os profissionais, para direcionar o nosso posicionamento ético, inclusive, porque nós, enquanto agentes de cuidado, podemos sim, sem perceber, reproduzir a lógica manicomial, reproduzir o silenciamento, né, reproduzir também o desrespeito aos direitos humanos. A gente pode sim, porque a gente vem para qualquer tipo de relação que seja com os nossos preconceitos, porque somos preconceituosos, sim, todos nós. Muitas vezes a gente não tem a noção disso, né? Então, os nossos valores, as nossas percepções, elas podem funcionar balizando o cuidado. E a abordagem é muito bacana porque ela tem essa pegada reflexiva, né? E pensa alguns elementos para que isso não possa balizar o cuidado, né? Para que a gente possa se colocar aí dessa forma mais respeitosa e mais dialógica com o outro. Então é isso, eu quero encerrar só com essa citação, que é uma citação do Bakhtin, que eu acho muito bonita porque fala dessa essência dialógica, né? Que faz parte do humano e que se atualiza em qualquer uma das relações, e que qualquer relação que se pretende produtora de cuidado, de transformação, precisa ter isso em conta, né? Precisa levar esses pressupostos aí para a relação, para a atualização, para o diálogo. Então, Bakhtin vai dizer que a vida humana autêntica, ela é o diálogo aberto, né?
A vida, por sua própria natureza, é dialógica. Viver significa participar do diálogo, fazer perguntas, prestar atenção, responder, concordar e assim por diante. E desse diálogo, uma pessoa participa integralmente e por toda a sua vida, com seus olhos, seus lábios, suas mãos, sua alma, espírito, com todo o seu corpo e ações. Ela investe toda a sua vida na palavra, e esta palavra entra no tecido dialógico da existência humana, no Simpósio Universal. Bom, gente, eu encerro por aqui. Desculpa se eu passei, eu nem sei se passei do tempo, mas a gente continua dialogando aqui com os colegas. Deixa eu interromper. Muito obrigada, Ana Paula. Parabéns. Muito bom, gostei, adorei. Oi. Espero que eu não tenha falado tão rápido, porque eu vou desenfreio ali e vou falando, mas foi do jeito que foi possível, Ana, mas foi lindo. Libera o meu microfone. Deixa eu só voltar lá a fala lá na sala, para a gente passar então para o segundo momento. Oi, a gente estava aqui, eu estava falando e estava desligado para vocês. Gente, a imensa felicidade de estar nesse encontro, assim, né? A gente pensou ele com muito carinho, né? Eu fiz meu doutorado na Espanha, né? E aí lá na Catalunha, lá em Barcelona, que eu tive contato com a Rádio Nicócia e pude conhecer uma federação de associações. E lá se falava de várias abordagens, né? E todas que também não estão consolidadas lá. E aí é muito interessante a gente pensar, né, novas abordagens com experiências de 40 anos atrás. Se a gente pensar recovery, se a gente pensar o diálogo aberto, ouvidores de vozes, aqui a gente está engatinhando nessas experiências, mas elas já vêm de longa data e com ótimos resultados. E elas têm uma perspectiva que é respeitar o sujeito do jeito que ele é, né? Não é o formatá-lo, não é o adequá-lo, não é pensar, porque a gente vai muitas vezes nos serviços nos serviços de saúde mental, mesmo os CAPs, muitas vezes eles acabam fazendo planos terapêuticos centrados no sujeito, mas esse sujeito se adaptando a uma sociedade que enlouquece todos nós, né? Então, e aí nesse enlouquecer, ou né, não daquele louco, assim, mas... Então, acho que a proposta da gente trazer isso é que isso possa começar a reverberar e que se possa começar a falar dessas novas estratégias, né, dessas outras formas de cuidado. Antes de passar para vocês aqui, para né, quem quiser falar, pode ir levantando a mão lá na sala virtual e depois a gente também faz a inscrição, se tiver aqui. Acho que tem uma questão do quanto que... essa escuta e esse cuidado, né? A gente falando do diálogo, por exemplo, do diálogo aberto, assim, eu não fiz a formação da Finlândia, né? Eu fiz formação de abordagem dialógica com os finlandeses, que é um outro processo, não é da saúde mental, mas é um trabalho na comunidade, que eles teriam mais como se fosse no território, assim, mas não específico para a saúde mental. Mas uma das coisas que importa muito é quanto eu escuto o outro e o que eu faço com o que eu escuto do outro, bate em mim e volta. Não é uma escuta do ouvir e que não reage comigo. E, às vezes, a gente é formatado como profissionais de saúde para escutar e olhar a partir dele. Não é, né? E até com as famílias, né? Porque geralmente esses espaços as famílias estão junto, de poder escutar e a família também se colocar. Tem um documentário do Diálogo Aberto, aí a Ana Paula também, depois, se vocês quiserem, a gente pode passar um e-mail e tal, a gente tem como compartilhar no YouTube, ele tem legenda em português, que eles vão contando como é que eles foram construindo. Acho que a Ana Paula foi maravilhosa em nos contar a experiência ali, conseguir resumir tão rapidamente, assim, tu foi divina, né? Mas, então, quem quiser saber mais. Voltando, então, agora para os ouvidores de vozes, né? Essa questão mesmo. Por que algumas pessoas precisam ser diagnosticadas porque elas têm
outra forma de percepção. Eu acho que a gente vem hoje crescendo essa discussão, até com a questão da neurodiversidade, de pensar, né, não é mais uma doença, é uma doença, como é que eu estou no mundo, né? O autismo também vem trazendo essas demandas, né? As pessoas que pedem para se reconhecer com essa identidade. E eu, na luta antimanicomial, assim, ficava pensando, gente, para que eles querem identidade que para nós assim, a gente associa como uma doença? Mas se a gente pensa que pode ser o jeito também de poder entender que eu não preciso esconder isso. Eu sou diferente e ok. Isso é meu jeito de estar e me relacionar na vida e que a sociedade precisa começar a estar bem. Não tem problema ouvir vozes, não tem problema ver vultos, não tem problema. Muito obrigada. Se isso não for, se a sociedade puder estar aberta para acolher, poder funcionar de um outro jeito, né? E vocês vão falando, e óbvio, eu vou lembrando, né, de várias histórias, se a gente tiver mais tempo, porque eu não quero monopolizar, eu posso estar contando depois. E a questão da arte, né, me lembrei do tempo lá na Rádio Nicósia, e aqui também reproduzi isso, e de outras experiências, por exemplo, que é poder ter um outro papel social, o do artista, o do redator, o do escritor, o do cantor, e que eu não sou mais o doente, né? Eu não sou a pessoa do manicômio, o louco que está lá preso. E isso faz com que se mude, né? A gente se reconhece, como a gente se apresenta, se a gente fosse se apresentar aqui, como é que a gente se apresentaria? Né? E às vezes tu vai para alguns espaços que a vida vai sendo tão esvaziada, porque se esquece de olhar o sujeito que está ali, que a gente acaba nem a pessoa mais conseguindo saber quem é, o que é e que outras coisas pode estar, que estão sim dentro dela e que ela pode estar colocando nessas relações sociais, né? Então, deixa eu ver, eu acho que eu vou passar, não sei se tem alguém que queira falar, alguém levantou a mão, ali tem 2 pessoas, e aqui tem alguém que queira falar, tem que ir no microfone, tá bom? Acho que podemos liberar o microfone, ou liberar a pessoa, se consegue me dizer quem é a primeira pessoa? Aqui na sala virtual? Isso. É a Franciele. Então, Franciele, pode falar. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Franciele, sou de São Leopoldo, sou integrante da Nau da Liberdade, peixinha, marinheira, sereia, o que tiver que ser. E também sou de formação psicóloga. Queria começar dizendo que o primeiro evento que eu fui enquanto estudante de psicologia em 2013 foi o Mental Tchê. Eu era aluna da Fátima, já ouvia notícias da Nau da Liberdade, aquilo já estava reverberando alguma coisa em mim, mas eu não tinha estado assim presencialmente no mesmo ambiente, nem visto a apresentação. E o Mental Tchê foi a primeira experiência em que tive de fato estar lá, estava tendo o intercâmbio com a Academia della Follia da Itália, enfim, foi quando a Nau surgiu. E foi também em Santa Helena quando te conheci, junto com o grupo vocal Esperança. E eu lembro que quando eu relato isso no meu TCC, eu chego a me arrepiar toda, assim, porque quando eu chego no pátio do Mental Tchê, era um galpão, e no pátio estava Santa Helena, Maria Alice, Milene Ness, várias pessoas ali, eu tenho registros daquilo, eu lembro que aquilo me emocionou, eu chorava, eu fotografava, eu não entendia direito o que era aquilo, nunca tinha tido contato nenhum, recém tinha começado a formação, e o quanto, em especial a Nau da Liberdade, todo mundo que passou no palco, o grupo vocal Esperança, eu consigo lembrar aqui, fechando os meus olhos, da Santa Helena, com aquele corpo dançante no palco, cantando com aquela vibração, e do quanto aquilo fez uma marca tão importante em mim, que mesmo sem entender muita mínima coisa teórica, porque recém tinha começado a formação, mas de sentir uma forma de fazer o cuidado que me inspirou com aquele palco que era ocupado principalmente pelos usuários e pelas usuárias, né? Então, primeiramente, queria poder colocar isso, né?
e depois, enfim, segui sempre assim nesse caminho da arte, mas aquilo me marcou de um jeito muito importante e que até hoje, quando eu relembro aquelas vivências, quando eu olho aquelas imagens, me faz pensar que tipo de cuidado me faz sentido, enfim, né, na prática psi, né? Enfim, depois me aproximei mais da Nau da Liberdade e me identifiquei muito com o que a Ana falou sobre, às vezes, a impossibilidade de narrar assim, a sua história, porque a gente fala que o ator ele surge, né, quando muitas vezes as palavras por si só não dão conta, né? Aquele espaço fechado do serviço, aquelas 4 paredes de um consultório, às vezes todo branco, num serviço de saúde, não dão conta para aquilo que o usuário tem, né? Para aquilo que o usuário precisa expressar. E a dureza dessa institucionalização endurece também o corpo, né? Que muitas vezes chega ali numa rigidez curvado, né? Que a gente diz que vai desencurvando, que vai daqui a pouco estar saltitando naquele palco, né? Que muitas vezes não consegue colocar na palavra, não consegue narrar assim, não consegue narrar sua história, mas que consegue mexer os braços, as pernas, daqui a pouco ensaia um rebolado, né, um canto, né, e a arte, né, e na Nau da Liberdade a nossa escolha pelo teatro como uma aposta, como um caminho ferramenta, né, possibilita as mais diversas formas de expressão para esse desendurecimento, não só do usuário e da usuária, de todos nós que muitas vezes logo que chegamos tem essa dificuldade de botar o pé no chão, né, de poder se movimentar e aos poucos vai aprendendo a conhecer o seu próprio corpo e a sua forma de expressar e de se colocar e falar de si, né? E o quanto muitas vezes essas histórias podem ser colocadas e vivenciadas na cena, né? Porque a cena muitas vezes é aquilo que vai surgindo da criatividade daquele dia e muitas vezes são as histórias trazidas e compartilhadas ali que vivem uma outra coisa. Lembro de um momento em que eu não lembro dizer quem, assim, mas estava com uma questão burocrática para resolver e não conseguia resolver aquilo e precisava de um papel e precisava de uma assinatura e a gente transformou aquilo na cena da burocrata com o pescador, né? Em que o pescador chega para conversar com a burocrata, que é a Conceição que faz o papel da burocrata, e ela pede o documento e pede o papel e ele diz: eu não tenho documento. Né? E ela diz: tá, mas e o teu nome? Ele diz: é pescador. Ela diz: mas pescador não é nome, né? E ele diz: não, mas o meu nome é pescador do mar, né? E o quanto isso, às vezes, aquilo que somos, a nossa história é invisibilizada e pode ser colocada de uma outra forma, contada do jeito possível, né? E antes de entrarmos aqui ao vivo, estávamos comentando de como seguir a resistir a tantas coisas que têm nos acontecido dia após dia, né? Eu ouvi de novo ali o nosso clipe do Quero Meu Direito de Enlouquecer e fiquei pensando nessas últimas semanas quantos casos vieram a públicos de pessoas morrendo, inclusive, por formas de descuidado, né, nos serviços que deveriam acolher um sujeito em crise, né? E o meu direito de enlouquecer, de sofrer, de colocar no corpo aquilo que eu estou sentindo. Cadê isso? Né? Quando vou buscar uma ajuda, o próprio local onde deveria encontrar essa ajuda não se encontra. Há uma falha, né? Enfim, de um todo que vai acontecendo, né? E assim como também estávamos falando antes, né? A pandemia chegou, como que nós, saltitantes, corpos saltitantes em cima de um palco, vamos lidar com isso, né? E o quanto a gente pode também, sempre dentro do possível, encontrando formas de estar juntos, né? A gente sempre dizia que os afetos, eles não tinham como se afastar, né? Isso, às vezes, até mesmo daquilo que a gente vai colocando nesse quadradinho, que a gente vai chegando mais perto e mais perto e mais perto, que é quase como tu conseguir tocar o outro, e muitas vezes poder colocar isso na palavra: eu não tô contigo, mas nesse momento, se eu tivesse, te daria um abraço, nesse momento, se eu tivesse, né, te daria o meu ombro,
e como que a gente pode encontrar, né, dentro da pandemia. Hoje no grupo temos pessoas que já estão podendo ter esse contato mais físico, presencial, e outros ainda não, e como que a gente vai construindo isso, né? Eu acho que a arte vai possibilitando, e o quanto a gente pode dizer enquanto grupo perante aos trabalhos que fomos fazendo, para poder dizer daquilo, sempre encontrando uma forma para poder expressar aquilo que a gente vai sentindo. Obrigado, Fran. Maravilhosa. Sigamos aqui para a segunda inscrita, que é a Érica. A Érica. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o grande aprendizado, né? Eu estou entrando agora, inicialmente, há pouco tempo, aqui na saúde mental, apesar de atuar há 20 anos na área de saúde. Eu sou enfermeira por formação e atuo no CAP Cidade hoje, em Cariacica. E pegando um pouquinho da fala da Fátima e agora da Franciele sobre a importância da expressão artística para o usuário, né? E nós estamos fazendo a publicação no CAP Cidade de um livro escrito por 4 usuários, fazendo relatos de vida e criações artísticas, né? Livro esse que passou no dia 16, agora na TV Capixaba, no programa Estúdio 360, o livro que se chama Arte do Inconsciente, que foi uma publicação recente de 4 usuários, e como tem sido importante para eles essa expressão, né? E como tem sido significativo para eles esse trabalho como terapia, né? Uma forma de um processo terapêutico, botar pela escrita no papel e através de poesias, expressar os seus sentimentos e a sua saúde mental, a sua loucura, no caso, né? Então, o aprendizado acaba sendo, até mesmo para nós que trabalhamos e estamos convivendo e tentando, como é que eu posso dizer, auxiliar ali nos cuidados. Então, é realmente gratificante para a gente ver um resultado assim de uma iniciativa da Lei Bananeira em Cariacica, que fez todo esse trabalho de publicação e com incentivo financeiro. Eu acho muito importante essa fala que a Fátima fez, que a Franciele fez agora sobre a importância da expressão artística. E esse fórum aqui comprova o quão rico é essa área, né? E como que a gente pode aprender até mesmo a sala, né? A sala que é tão rica em aprendizado para nós, que somos profissionais e que estamos iniciando aí nos trabalhos da saúde mental. Então, é tão gratificante ver esse resultado. Gostaria de agradecer a todos. Pode liberar o microfone? Liberou, obrigada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A Santa Helena está falando lá, não quer compartilhar com a gente? A gente vai voltar para vocês daqui um pouquinho. Aqui na sala. Oi, tudo bom? Então, assim, eu sugiro a gente volta, então, para os convidados, para falar mais alguma coisa, a gente poder, acho que mais uns 5... A gente já está no tempo, encerrando o tempo, né? Mas acho que a proposta é que a gente começasse, né, essa conversa. A gente fez, acho que foi em outubro, novembro, agora Roberto e o Lucas me ajudem, a gente fez uma
uma roda de conversa virtual, né, pelo fórum. E a gente hoje, quando começou a conversar, que a gente tem que fazer a segunda roda. Né? Eu acho que daqui sai, e talvez a gente possa estar trazendo assim, conversas sobre essas outras formas que se foi cuidado, né? Ou que eu comecei a ficar bem, né? E eu comecei a poder ter outras identidades, outras formas de estar na vida e outras formas nossas, né, de como trabalhadores também de pensar as nossas práticas, né? Eu antes de passar para as gurias, eu fiquei lembrando de ações que eu via, né, acompanhei. Eu acho que a gente tem no Brasil uma questão dos CAPs, que é muito legal a gente poder pensar o quanto ele tenta ser integrado, né? Ele vem com uma missão de integrar, uma missão de olhar o usuário nas suas diferentes perspectivas. Isso não é assim, tudo que é lugar em outros países. Assim, a experiência que eu tive é que as pessoas são fragmentadas em lugares com uma rede grande, mas que fragmenta. E a gente nos CAPs tenta, a proposta que surge um CAPs tenta não fragmentar. Mas, ao mesmo tempo, tem um papel que não é no terapêutico. O CAPS tem uma função terapêutica e hoje a gente precisa que ele possa assim, pensar os primeiros surtos, né, talvez, ou que se possa pensar uma equipe que possa cuidar das primeiras crises para que elas não venham a se tornar algo que institucionaliza a vida, mesmo que não seja dentro do hospital psiquiátrico, mas numa relação familiar, social do louco, né? Então, acho que a gente precisa assim, ampliar essas discussões, espero que as coisas mudem nos próximos anos, para que a gente possa não ter mais na nossa política, né? Não nossa, porque não é minha essa política, né? A autorização para abrir manicômio, a autorização para se ter verbas para leitos psiquiátricos em hospitais psiquiátricos, que a gente possa voltar a ampliar nossa rede no território, pensando na arte, na cultura, no lazer, no esporte, em outras dimensões, e do quanto a saúde mental é intersetorial, né? Ainda mais nesse momento, né? A Ana Paula falou do quanto a gente tem um número enorme de diagnósticos e a pandemia aumentou muito o sofrimento das pessoas, o uso de medicação é algo assustador, crianças muito pequenas já sendo medicadas e com isso também às vezes diagnosticadas, e o que vai ser o reflexo disso na sociedade? A gente precisa assim trabalhar muito, pensar muito e ter muitos espaços de troca para pensar como vamos fazer que a gente não crie essa coisa mesmo, institucionalizar a pessoa mesmo sem um hospital psiquiátrico, né? Que a gente não crie manicômios mentais. E, então, assim, acho que eu vou passar, né, para o pessoal poder continuar a sua fala. Aí vocês, não sei quem gostaria de falar primeiro, se é não sei se é a Conceição, que está aqui com a gente, quer falar também, que é da ANAL, mas quem quiser, está liberado. Eu imagino que, assim, 3 minutinhos para cada um, vai ser curtinho, só para ir poder se despedindo, né? Porque a gente tem que liberar para outra atividade. Pode falar, Ceiça. Posso? Tá. Não, eu adorei estar aqui, estar escutando vocês e estar, né, vendo essas novas abordagens, né, e práticas né, e práticas de liberdade em saúde mental. Mas eu tenho para dizer assim que essas abordagens, eu acho que desde quando eu entrei no São Pedro lá em 82, já naquela época já começou uma maneira diferente. As pessoas já começaram a pensar numa maneira diferente de tratar a doença mental. Eu não sabia de nada quando entrei dentro de São Pedro, não sabia que havia todo um movimento de mudar essa maneira de tratar a doença mental, né? Então, com mais autonomia, com mais liberdade, né? Então, eu acho que desde aquela época até o momento agora da pandemia, né, houve uma trajetória muito grande, né, nas mudanças, né, de tratar, de fazer, de querer também que as coisas fossem, que os direitos fossem firmados,
né, os direitos dos usuários de saúde mental fossem firmados, que eles pudessem, né, tá falando sobre isso, né, coisa que eles, dentro de São Pedro, eu trabalhei muitos anos em São Pedro, né, trabalhei mais de 30 anos em São Pedro, né, então, eu vi isso, eu vi essa mudança acontecendo, essas novas... Então, logo no início, que dizia, nós vamos sair, vamos participar do encontro de saúde mental. Quanto que o usuário que estava dentro de São Pedro ia no encontro de saúde mental? Né? E o que ia fazer lá? Né? Então, eu sei que o tempo é curtinho, né? Mas essa mudança, essas novas abordagens, já naquela época já comecei, foi vindo, foi se intensificando, né? Que os pacientes conseguiram sair do hospital, né? Para morar num residencial, quer dizer, tiveram que aprender novas práticas para poder estar indo morar lá, né? Estando lá, né? Há tantas coisas que possibilitaram eles de viver essa liberdade, essa prática, né? Diferente, né? De tratar a doença mental. Então, é uma coisa assim que muda, que mudou muito, né, a maneira de tratar a doença mental, e que eles, hoje, agora com a pandemia, né, tiveram que aprender uma outra maneira, né, que daí é uma maneira bem diferente, porque daí é virtual, é pelo telefone, é pelo computador, eles tiveram que aprender, né? Muitos deles estão aprendendo ainda, e precisamos de ter mais gente que possa estar ensinando a eles, né? Trabalhadores que possam estar facilitando eles nos residenciais, nos CAPs, né? Eu tive agora há pouco tempo no São Pedro, e estive lá no residencial, e eu vi assim, a necessidade de ter esse espaço, né, para eles se comunicarem mais, né? Eu me lembro que o Serginho, esse ator que era da NAU, da Liberdade, que faleceu, ele tinha um telefone, né? Ele conseguia já falar no telefone, e muitas vezes aquele telefone era bloqueado pelos próprios trabalhadores, né, que não queriam que ele se comunicasse com nós da NAU, porque a NAU eles não podiam estar participando da NAU, porque na época ali aquela coordenação achava que a NAU, que eles não eram para eles ir para algo, uma série de coisas lá, né? Mas assim, então quando o serviço não aceita, né, não aceita as coisas da luta antimanicomial, do direito do usuário, as coisas ficam muito difíceis, né? Dentro do hospital acontecia isso, né? A dificuldade para eles para estar participando, né? Então, o serviço precisa estar capacitado para fazer isso, fazer essa mudança, né? De interagir com eles, com o telefone, com o computador, né? com a rede, né, de atenção. Então, é muita coisa. É isso aí. Outra hora a gente fala mais. Obrigado, Conceição. Maravilhosa, como sempre. Fátima? Eu levantei a mão porque me senti totalmente provocada. Primeiro, vou ser muito rápida, assim, ó. Vocês perceberam, eu estou percebendo agora, que a gente está falando em Márcia. A Márcia está no comissão dos direitos humanos. Eu, como participo há uns 400 anos, mais ou menos, da luta, o nosso movimento não começou pela saúde mental, começou por direitos humanos, né? Em 78, 79, por aí. E eu dizia, assim, na época, assim, nossa, pensando, né, projetando o futuro, assim, a gente está nomeando agora de uma forma, de novo, precisando falar que é dos direitos. A Conceição falou do telefone, a Santa falou, a gente está falando de direitos de novo, né? Então, o que significa que está havendo, de novo, um apartheid, uma separação? A gente está muito longe daquilo que a gente teria que ter como direitos básicos para a saúde e para a saúde mental. Então, a saúde mental, que a gente já avançou de uma forma contraditória, já foi mais do que os direitos básicos que não estão garantidos, né? Só assim, gostar de ver que a gente está num campo dos direitos humanos, e é isso, a gente tem que continuar, né, lutando e brigando por isso.
E queria dizer para Ana Paula, né? Ana Paula, eu adorei te ouvir, quero ler teu trabalho, assim, porque em 1990, também há muito tempo atrás, eu dirigi por 9 anos um primeiro serviço em liberdade, né? A gente não tinha lei, a gente não tinha nenhuma, né, legislação sobre isso, e a gente criou um serviço em Porto Alegre, eu dirigi por 9 anos, e eu me lembrei agora que o Benedetto Sarraceno foi dar uma orientação, uma supervisão ao nosso trabalho, e uma das coisas que ele identificou aí, muito ligada à desmedicalização, eu fiz várias experiências com eles por muitos anos, começando por isso, né, assim, um projeto de cada um projeto de vida, onde também entrava a questão da medicação. E uma das coisas que o Benedetto disse, que a gente fazia muita festa, a gente comemorava tudo, sabe? O dente que colocava, alguém que conseguia um amigo, a gente festejava. E ele disse que o nosso grande analisador ali eram as festas, e que a gente, e ele dizia assim, vocês têm uma festa por mês, uma festa por semana, vocês têm pessoas ligadas a festas focadas, e quanto mais a gente trabalhava, na verdade era em cima do desejo e de produção de vida, né, de sonhos que passavam a ser conquistados, realizados, e aí a gente começou a trabalhar muito a diminuição da medicação, e a troca por festa. Estou me lembrando disso, né? Então, o que eu queria dizer para finalizar, eu sei que a gente não tem muito tempo, eu gostaria muito de continuar essa conversa de algum jeito, sabe? Eu queria trocar dessas experiências, né? Que me sinto sempre como aprendiz, queria muito escutar a Santa e pensando assim, nossa, como é que seria o momento seguinte, queria estar junto mesmo. E eu acho que é isso que essa roda foi muito feliz, agradeço demais a rede, que a gente pode estar junto aqui falando nisso. A gente está falando, na verdade, do diálogo, né? Poder falar, estou me sentindo muito já energizada de novo, feliz de poder, e quero muito voltar a encontrar, eu quero ver se ali no grupo eu vou pedir, então, os contatos de vocês, queria continuar essas conversas, sabe? Que a gente tem muita troca, muita coisa para construir ainda juntos, né? E agradeço a Érica que disse, nós que estamos começando na saúde mental, estou me sentindo assim, 0 bala, estou começando. Muito grata. Beijo. Maravilhosa, Fátima. Mais alguém vai querer fazer uma manifestação? Santa Helena, Ana tá aqui. Gente, enquanto vai se preparando, eu fiquei pensando que a gente pode passar um e-mail de contato, né? Para poder falar com a gente pode estar inserindo no Fórum de Direitos Humanos da Rede Unida. A rede hoje é organizada por eixos e fóruns, né? A gente depois vai ter na Assembleia, seria bem legal se todos pudessem participar da Assembleia, né? A gente vai estar elegendo a nova chapa, né, da Assembleia, nova coordenação para os próximos 2 anos e fazendo proposta do novo congresso, né, daqui 2 anos. E a gente tem congressos, assim, a nossa grande proposta hoje, né, eu faço parte desse coletivo que está se propondo entrar na coordenação da rede, é que a gente possa ter muitos encontros antes do grande encontro, e que a gente possa criar espaços de troca, tanto para discutir os eixos como, né, os temas dos fóruns. Então, assim, eu vou deixar meu e-mail, né, e a gente pode estar conversando, e quem gostaria de se inserir no fórum, e aí, Fátima, talvez a gente não desative o grupo lá da Távola, a gente já deixa, se todo mundo topar, e a gente fica pensando. E também temos a Brasme, né, eu não sei quem vai para a Brasme, né, e até a gente pensando, ontem, ou antes de ontem, eu estava conversando com alguém que a gente precisa começar a cruzar, né, conectar essas diferentes associações, porque nós somos os mesmos, defendendo as mesmas coisas, e precisamos pensar que quem é que da rede vai estar na Brasme? Como é que a Brasme está na rede? Como é que a gente vai, né, para Brascão? Então, essas coisas assim que a gente possa pensar em como conecta esses GTs, porque a gente está lutando e a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem o mesmo interesse. Então, acho que a gente segue, talvez assim, a gente está com uma argentina, né, a professora Lia, aqui com a gente também. Então, vamos conectar, que a gente sabe que a Argentina, na saúde mental, tem a mesma fonte, a mesma base de cuidado, a mesma lógica desse cuidado, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, já vamos conectar a Argentina também, né, para
nessas discussões. Então, meu e-mail é Márcia Fernanda M. Mendes. Se puder escrever no chat, por favor, que aí o pessoal fica ali, né? O pessoal ali do apoio consegue escrever para mim. Márcia Fernanda M. Mendes @gmail.com. Eu dei o pessoal que é mais fácil de responder. E a gente segue conversando depois. Vou passar para Santa Helena ou para Ana Paula? Então eu vou aproveitar para falar rapidinho, né? Só uma palavra de gratidão mesmo pelo convite. Foi um grato convite e, assim, a Fátima me representou bastante nas palavras dela, né? É essa sensação de que foi um encontro realmente dialógico e esse desejo de conhecer um pouquinho mais o trabalho de cada um, a história de cada um e cruzar os contatos, né? Para a gente estar em outros espaços, talvez com mais tempo, inclusive, para conversar um pouquinho mais de tudo que atravessa os fazeres, né? E os desejos de todos nós aqui. Então, é só deixar essa palavra de gratidão mesmo. Vou estar na Abrasme, estou com uma mesa lá com o meu orientador, mas depois a gente troca. Também a Maria de Fátima também está dizendo ali que está. E aí a gente vai poder estar mais perto, né? E poder trocar um pouquinho mais. É isso, gente. Obrigada. Então, acho que é isso. A gente encerra, né? Muito obrigado a todos, todas, todes. Né? A gente segue conversando, então. Vamos construindo, né, a saúde mental com novas práticas, com práticas não tão novas assim, mas partindo, né, de um cuidado em liberdade, lutando por um SUS, né, equitativo, gratuito, público e de qualidade. E seguimos juntos, né, cada um no seu lugarzinho, construindo aí as naus por todo o Brasil. Né? E viva o SUS e viva a Rede Unida e o Congresso continua. Não se dispersam. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos nos encontrar mais vezes.